Adão, o pai da humanidade, o humano que enfrentou todo e poderoso Zeus, onde na sua luta fez todos os adoradores dos deuses balançarem pelo menos um pouquinho a fé deles pelos deuses. E por outro lado nós temos aí o universo onde só existe lutadores poderosos, fortes, né? Lutadores que são capazes de peitar até mesmo o exército dos Estados Unidos, universo de Bach. Pois a questão é, quem vence? Adão de Shumaça no Valkyrie ou todo o universo de Bach? Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Temos Mais e um duelo mortal. E estamos aqui um duelo mortal que é entre Adão de Shumaça no Valkyrie contra todo o universo de Bach. Então se você está preparado para esse duelo, um duelo que é para poucos, né? Fica confortável no sofá ou no banco do carro, pega o lanche, se prepara para o almoço ou janta e vem comigo que hoje o duelo mortal é entre Adão de Shumaça no Valkyrie contra todo o universo de Bach. E nesse duelo mortal aqui eu vou ser sincerão com vocês, tá? Vocês não vão ver nenhum outro canal aqui no YouTube mais sincero como esse aqui, cara, sério. Então para você já ficar ligado de tudo aí, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar outros duelos mortais, outros vídeos, duelos com personagens como esse aqui também, né, que vão ter também. Então se inscreve aí também, aproveita e deixa aquele like também pra gente poder trazer mais conteúdos como esse aqui. Também quem pediu o duelo mortal aí foi o Otávio, me pediu lá no Discord e também mandou lá também no Instagram também. Muito obrigado pela sugestão, Otávio. Adão contra o universo de Bach. Lembrando, se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, comente aqui nos comentários, obviamente, né, qual o seu duelo mortal que você quiser que eu traga aqui. O Adão, ele é o pai da humanidade, tá? O primeiro homem criado à imagem, à semelhança de Deus, de um Deus, né? O Adão, ele é considerado pela Brodini seu trunfo contra os deuses. O Adão pode ser talvez o humano mais poderoso da história, sendo capaz de enfrentar e também quase alcançar a vitória sobre os mais poderosos, o mais poderoso, né, dos deuses, né? Zeus, o campeão do torneio da Taitonomaquia, temido pelos próprios deuses. Depois de testemunhar o verdadeiro poder do Adão, Ares, o deus da guerra, vergonhosamente admitiu que para si mesmo, né, mesmo que se treinasse 1000 anos, ele ainda não seria páreo pro Adão. O próprio Zeus afirmou que se a batalha deles fosse uma disputa de resistência, o Adão sem dúvida o teria derrotado, ele, o Zeus. O Adão também ele é provavelmente o único humano que pode ferir um deus sem usar uma arma divina, diga-se passagem, né, como visto quando ele seu primeiro soco, né, contra o Zeus, que conseguiu fazer o deus supremo sangrar. Claro que também o Adão estava usando a sua Volud, né, que era o seu soco inglês, mas diga-se passagem, se comparado aos outros deuses, o Adão é o primeiro. O Adão tem sido criado à semelhança da imagem de Deus. Ele possui uma força, velocidade, reflexo, durabilidade quase impecáveis, a ponto de ultrapassar o próprio tempo. Ele abateu inúmeros ataques dos Zeus em sua forma Adamus, que já foi afirmado que se normalmente com seu ataque, né, causa uma morte inevitavelmente com apenas um golpe, e possui a durabilidade a par a talvez até mesmo exercendo, né, a de um deus, e era um pouco mais superior ao próprio Zeus. E em termos de velocidade, o próprio Zeus não pode deixar de reconhecer a força sobrenatural do Adão, até que ele admite mesmo contra a vontade que a luta deles, se fosse uma disputa de resistência, né, Zeus sem dúvida iria ser derrotado e ia perder para o Adão. O Adão ele possui uma vontade mais forte que toda a humanidade, como afirmado pela própria Brunilde, né, e a vontade indomável do Adão permitiu com que ele pudesse aí permanecer perseverante na sua luta. Depois de começar então a perder a vantagem na luta contra os Zeus, onde pensaram tudo estaria perdido, né, todo mundo estaria contra também, né, contra o próprio Adão, o Adão ele ainda assim nunca se mostrou nenhum sinal de pipocar numa luta, né, ou mesmo desespero numa luta, mesmo que pudesse ser desvantajosa para ele. O interessante da vontade do Adão ela é mostrada em sua troca de final de golpes contra os Zeus, lutando então até a morte, mesmo quando o corpo e os olhos já atingiram os limites, né, do próprio Adão. O seu corpo ele ainda se recusava a perder a luta, continuando então a lutar, a socar, né, até mesmo na sua morte, com a determinação de acabar com o próprio Zeus. E para que ele pudesse dar esperança à humanidade, alcançando então a sua primeira vitória sobre os deuses e mostrar que mesmo um humano tem o poder de se levantar até mesmo contra um deus, o Adão, como um homem projetado para ser uma cópia de um deus, o Adão ele foi dotado com uma capacidade de imitar perfeitamente qualquer movimento que visse, independentemente de se a sua velocidade ou poder fosse estabelecida. E essa habilidade ela era tão forte que Adão foi considerado e proclamado pela Brunilde como um trunfo contra os deuses. Após a ativação, os olhos do Senhor permitiram que o Adão visse através das técnicas dos seus oponentes,
mesmo que fosse de um deus. E ao ver através dessas técnicas, né, dos seus oponentes, isso não apenas fornece ao Adão meios para poder evitar seus ataques, mas também dá a ele também a capacidade de copiar perfeitamente e até mesmo devolver a técnica, o ataque, né, de volta 2 vezes mais forte. E por mais que os olhos do Senhor sejam fortes, eles têm os seus limites. A força e o poder dos ataques da pessoa que vai copiar, né, ela é correspondida através da quantidade de tensão sobre o sistema nervoso da pessoa. A Brunilde, ela continua a confirmar que quaisquer um dos ataques de Zeus em seu estado de Adamas normalmente seria uma morte inevitável com apenas um único golpe. E pro Adão ver através dessas técnicas, né, dessas habilidades, ele estaria colocando seus olhos em um sistema nervoso também sobre uma quantidade inimaginável de estresse. E o Zeus, imaginando que nenhum movimento singular poderia superar do Adão, decidiu colocar tudo em um só jogo, descarregando então vários ataques, vários golpes, né, absurdamente poderosos. E Zeus, ele começou, né, a continuar aí, a concentrar seus esforços para poder apenas fazer com que o Adão pudesse copiar ainda mais habilidades dos deuses, né, até que as habilidades do Adão pudessem ser desativadas, algo que ele conseguiu, mas ao custo de quase a sua derrota e também morte. O Adão, apesar de ter sido aí perdido seu poder, né, ficando cego, ainda era capaz de trocar golpes facilmente com Zeus, mesmo depois dele encontrar uma maneira de sobrecarregar e desativar permanentemente a sua habilidade. A força do Adão era tal que, mesmo depois de ter sido morrido, né, tecnicamente, né, o seu corpo ele continua a lutar, passando então a dominar Zeus no estado de Adamas em uma churrada de golpes antes que pudesse fazer com que Zeus pudesse ficar de joelho em seu golpe final. E Zeus também, se não tivesse percebido, né, a falha do olho do Senhor, do Adão, ele provavelmente teria perdido a luta. E depois de perder o acesso aos olhos do Senhor, Zeus, em seu estado de Adamas, finalmente conseguiu derrotar o Adão. Mas Adão não apenas conseguiu absorver os golpes por um longo período de tempo sem morrer, mas também sem ser derrubado no chão nenhuma sequer vez. Um feito ainda mais impressionante, pelo fato de que um só ataque normal, singular, né, do Zeus, nessa forma Adamas, já resultaria em morte instantânea em seu inimigo. Agora, no universo de Bach, existem muitos lutadores, tá? E como esse universo de Bach, ele ainda está em curso, né? Está em andamento ainda, mas que não é um universo com seres absurdos e poderosos, que tem muitos poderes, né? Eu vou citar alguns lutadores que são absurdamente fortes e que já tiveram destaques, beleza? Doppo Orochi Prime. Doppo Orochi, ele é um dos lutadores mais fortes de Bach. Ele tem uma forma Prime, digamos assim, né, onde ele conseguiu quebrar Yushiro's Jaw e forçou o Yujiro a usar a Demon's Back. O Doppo Orochi também, atualmente, ele é respeitado pelos grandes lutadores, por exemplo, Bach e o próprio Yujiro. Nome Sukune 2. Ele é dito que o nome Sukune 2, né, ser o lutador de sumô mais forte da história. Um dos seus feitos de força mais impressionantes foi quando ele se juntou ao Biscuit Oliver, o homem que estava sendo respeitado pelo próprio Yujiro. A sua força e aderência seria dita de ser igual de 100.000 atmosferas. Izou Motobi, com suas armas, é claro, né? Izou Motobi, com suas armas, ele pode vencer até mesmo Miyamoto Musashi, não lutando a sério, né? Claro. Por exemplo, tem a capacidade de escapar do próprio Yujiro. Ele também derrotou Jack Rama com a facilidade, diga-se passagem, né? Também conseguiu ferir o próprio Bach. Também temos aí o Kakukayo. Ele é considerado o homem mais forte da China. Ele ganhou o torneio anterior do Haitai, né? E mais um dos feitos dele, mais impressionante, né, é pressionar o Yujiro Rama e usar a sua Demon's Back. E até mesmo fez ele sangrar e conseguiu mandá-lo pro ar, né, com seus chutes e socos. Izou Motobi também tinha até medo dele. Jack Rama. Jack Rama é um dos personagens que evoluíram, né, bastante na obra de Bach, principalmente depois que derrotou o Motobi. Ele desenvolveu o seu próprio estilo de luta, que gira em torno de morder. A própria mordida dele é 3 vezes mais forte que um leão, e ele combinou as suas outras habilidades para poder derrotar Sukune, mordendo então seus próprios ombros. Sukune então ele afirmou que ele teve sorte, né, já que o Jack Rama estava mordendo levemente, diga-se passagem. Piccolo. Piccolo, ele é um dos monstros mais fortes, absurdos também, que ninguém gostaria de enfrentar. Fisicamente, ele é um personagem mais forte do verso dele, né, do Bach em si. E isso é comprovado por ele ter vencido o Yujiro no concurso de força, também quando o Bach tentou lutar contra ele, se baseando então na força, e ele também foi humilhado, para falar a verdade, né? E o Bach, ele acreditava que o Piccolo, ele é seu oponente final antes de enfrentar o próprio Yujiro, né, o seu pai. Musashi Miyamoto.
Ele é o maior samurai da história e um dos personagens mais fortes em seu verso também. Ele também derrotou o Piccolo, e mesmo quando o Piccolo estava na sua forma Ultimate, ele também derrotou também o próprio Baki sem estar no seu auge, né, com apenas um único ataque. Ele também chegou a derrotar o próprio Hanayama, e ele também lidera uma das maiores, também melhores também lutas contra Yujiro. Baki Hama, ele fez a melhor luta contra o Yujiro Hama na história. Ele fez o Yujiro sangrar, e na luta final contra o próprio Miyamoto, ele estava até mesmo ganhando. Ele também chegou a derrotar o próprio Piccolo com tanta força que os lutadores como Doppo Orochi, né, e Hanayama também começaram a se preocupar mais com o próprio Piccolo do que o próprio Baki em si. O Yujiro também considera ele um nível similar de o próprio poder, né? Yujiro Hama, o avô do Yujiro Hama, ele pode até mesmo ser o mais forte da obra, porque ele foi a única pessoa que o Yujiro Hama nunca derrotou, mas não se sabe se eles lutaram, né, em si, ou se o seu pai faleceu antes que o próprio Yujiro tenha a idade para poder lutar contra ele. Ele, assim como o próprio Yujiro, derrotou os Estados Unidos inteiro, né, uma pequena ilha em Yokohama. Ele sobreviveu a mais de 1000 toneladas de munição sendo atiradas nele. Essa quantidade de bombardeio mudou a forma da ilha, mas o Shiro nem sequer conseguiu um arranhão. Então ele derrotou 2000 soldados usando então o seu Tekiki, e chegou ao ponto de que os exércitos dos Estados Unidos queriam usar uma bomba, né, uma arma nuclear, cara, nele para poder parar o Shiro. E por último, para finalizar, não menos importante, o Yujiro Hama, né? Por fim, o Yujiro Hama, ele é superior ao Baki, e se numa luta contra Miyamoto Musashi continuasse, ele teria derrotado. E no dia em que ele nasceu, ele foi declarado ser a criatura mais forte da Terra, e foi dito que ele conhece todas as artes marciais do mundo. Ele também, como seu pai, né, venceu os Estados Unidos, que eram muito mais avançados na época em que seu pai estava vivo. Enfim, existem muitos lutadores da obra de Baki que eu poderia estar falando aqui, né, durante muito tempo, mas saibam que muitos são fortes, muitos são poderosos e têm sua importância para a trama. Agora, se o Adão de Shumatsu no Valkyrie fosse enfrentar o universo de Baki inteiro, o que aconteceria? Basicamente, para resumir, tá, ser mais simples e direto possível, o Adão venceria todo mundo do universo de Baki. Eu sei que pode ser mesmo até um pouco polêmico, na minha opinião, né? Mas pensa só comigo. O Adão, ele tem o seu poder dos seus olhos, né, de Deus, olhos do Senhor, vindos de dados também do próprio Deus. O poder que é capaz de copiar qualquer habilidade, técnica ou até mesmo ataque que o seu oponente vai usar contra ele. E independentemente do que os lutadores fizerem contra o Adão, ele vai copiar todas as habilidades de cada lutador e usará 2 vezes mais forte, né, mais poderosa do que o próprio golpe original criado. Vemos isso claramente contra os Zeus. O Adão copiou os ataques dos Zeus e melhorou o ataque dele, dos Zeus, né, pro próprio Adão, sendo então 2 vezes mais poderoso, mais potente do que o próprio golpe dos Zeus. E essa habilidade do Adão de copiar as coisas iria funcionar perfeitamente contra os lutadores de Baki, cara. Vai lembrar que o poder do Adão é um contra-ataque perfeito, um copiamento e um roubo de técnica perfeita. Ele pode perfeitamente replicar qualquer movimento que ele vê, até mesmo de um deus, como Zeus. E ele já derrotou o seu pai Cronos, né, o Zeus, né, o titã mais poderoso e a personificação do tempo. O Adão, ele copiou o golpe mais poderoso dele, do Zeus, né, e que foi capaz de parar o tempo e ter todo o controle sobre ele, punho que ultrapassa o tempo. Então, para resumir, o Adão copiaria sim qualquer coisa que qualquer lutador de Baki teria. Ah, mas Thiago, é a limitação dos olhos do Adão. Não, jovem, eu não esqueci. Mas é simples, a limitação dos olhos do Adão não seria um problema para os lutadores do universo de Baki. Por quê? Bom, simples. A comparação entre o universo de Shumatsu no Valkyrie contra o universo de Baki, ele é um abismo completo. O Adão, ele lutou contra Deus, no caso Zeus, né, da mitologia grega. Então, contra o universo de Baki, ele lutaria contra meros humanos que não são deuses e muito menos têm poderes em si. Então, essa questão de limitador dos olhos do Adão não seria um problema. Isso não iria atrapalhar o Adão. Afinal, os lutadores do universo de Baki nem de longe têm ataques comparáveis ao do Shumatsu no Valkyrie. Então, quem venceria esse duelo de Adão e Shumatsu no Valkyrie contra o universo de Baki, todo o universo de Baki, Adão de Shumatsu no Valkyrie passaria o rodo sem sombra de dúvidas, sem nenhuma dificuldade, contra todos os lutadores de Baki. Será que alguém realmente precisa de motivos pra proteger suas próprias crianças? Mas e você? Quem você acha que vence? O Adão do Shumatsu no Valkyrie ou o universo de Baki em si? Comenta aqui quem você acha que vence. Aproveite, se inscreve no canal para você acompanhar mais duelos mortais como esse aqui. E também comente aqui qual outro duelo mortal que você quiser que eu trago aqui para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.